noite a todo mundo. Salve a todo mundo que está aqui presente. Agradeço pela presença, por essa tarde maravilhosa que a gente está tendo agora entrando à noite. Está todo mundo me ouvindo agora? O microfone está aqui fechado. Vocês estão conseguindo ouvir? Bom, eu vou apresentar aqui essa amiga maravilhosa que a gente tem, com o professor Mamadou Alfa-Diallo. O professor Mamadou é bacharel em administração pela PUC, cursou mestrado em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ô, Thaisa, estou te ouvindo muito pouco. Está me ouvindo pouco? É. Deixa eu ver aqui, professor. Meu volume está no máximo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco. Melhor agora? Tá baixo, mas tá bom. Tá. Melhorou? Ajudou um pouco, sim. Pronto, tô mais próximo. Então, o professor Mamadou, ele é bacharel em administração pela PUC, cursou mestrado em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor dos cursos de graduação em Relações Internacionais e Integração, História, é docente em pós-graduação de licencias em Relações Internacionais da UNILA, coordena o curso de especialização em Relações Internacionais Contemporâneas, é vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de Integração em Relações Internacionais da UNILA, atua nas redes de política internacional, análise das relações internacionais contemporâneas, análise dos conflitos, guerras e processos de integração regionais da África e do Oriente Médio e história da África contemporânea. Então, o professor vai falar para a gente hoje um pouco sobre a potência das mulheres africanas na vida dos homens africanos. Tem muitas contribuições potentes para trazer para a gente. Então, salve a todo mundo, salve a professor. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Então, a palavra é sua, professor. Dila, muito obrigada. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos te ouvindo. Ah, tá bom, então. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acompanhei as mesas dos colegas agora de tarde. Algumas não consegui assistir todas, mas eu assisti com muito interesse. Eu acho que é dar parabéns para a organização. E dizer do início que eu pessoalmente não trabalho sobre feminismo, mulherismo, mas o que eu vou tentar trazer aqui, visto a irmã Lilian, quando ela me convidou por indicação do professor Alencali, eu não podia não aceitar o convite, mas então eu pensei trazer aqui algumas coisas sobre a mulher africana, porque do ponto de vista da minha área, das relações internacionais, da ciência política, dos estudos estratégicos, o papel da mulher no continente africano me parece que pode ser um exemplo para o mundo, não somente, pode ser, é um exemplo para o mundo. Então vou tentar trazer aqui de uma forma muito apanhada algumas proezas, alguns fatos de algumas mulheres dentro do continente africano para a gente refletir sobre o papel da mulher, não somente na atualidade. E diga-se de passagem, eu ouvi a irmã do Cabo Verde, não me lembro agora do nome, que falou anterior a essa mesa, mas ela estava falando sobre a colonialidade, ela estava falando sobre o papel do colonialismo. Me parece que certamente o Estado africano, a mulher africana depois da independência, certamente a um dado momento ela tendeu a perder um pouco de espaço. No entanto, isso do ponto de vista da modernidade, do ponto de vista do ocidentalismo, do ponto de vista daqueles estados herdados da colonização e que de uma forma ou de outra tentou dar uma continuidade a um processo colonial.
Então, o Estado independente, o Estado africano, quando ele se independente na década de 60, boa parte das estruturas que a gente herda da colonização, a gente vai tentar, as elites políticas vão tentar continuar com essas mesmas estruturas. Isso prejudica um pouco o papel da mulher dentro da sociedade africana. No entanto, ela sempre teve um papel fundamental e os líderes que dirigiram nossos países, eles não deixavam de se lembrar que a mulher tem um papel importante. Então, para começar, eu só queria ler aqui um poema do Leopold Sédar Senghor, eu acho que todo mundo conhece, mas é uma forma também de homenagear a mulher africana, a mulher em geral, porque me parece que em tempos atuais, em tempos de colonialidade, de processos decoloniais, há uma necessidade de reafirmar o papel dessa mulher. Então, ele vai dizer, vou ler em português e em francês, eu não me sinto muito à vontade em português, mas enfim, eu vou ler em francês, depois eu vou tentar a tradução. Femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta peau et de ta couleur, qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise, dit haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te le réduise en cendres, pour nourrir les racines de la vie. É um poema que continua. Eu não li todo o poema, mas nessa parte que ele vai dizer, mulher nua, mulher negra, vestida da tua cor, que é vida, da tua forma que é beleza, eu cresci, a tua sombra, a doçura das tuas mãos vendava meus olhos. Eis que no ventre do verão e do midi, e do meio-dia, eu te descubro ter prometida de um alto colo calcinado, e tua beleza me acerta em pleno peito, um pleno coração, na verdade, aqui, como o relâmpago de uma águia, mulher nua, mulher obscura, fruto maduro, de carne firme, sombrio extásios de vinho negro, boca que bota lírica a minha boca. Aí continua o poema. Mas por que eu leio esse poema? Porque quando a gente vai falar da política, obviamente a gente fala dos homens políticos. Mas o homem político africano, o Leopold Sédar Senghor é um deles. Foi o primeiro presidente do Senegal independente. Então, quando ele faz um poema, não é o único, e tem vários dos seus poemas que vai ressaltar a grandeza da mulher, a importância da mulher africana. Me parece que isso, do ponto de vista atual, principalmente quando a gente fala do renascimento africano, de reafirmação da identidade africana e da identidade negra em geral, me parece que isso é bastante relevante. E do outro lado, por um poema desse, também eu falando a partir da América Latina, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, que na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e o Paraguai, me parece que também isso é uma homenagem a todas as mulheres negras desse continente, porque o colonialismo e a colonialidade, uma das coisas que ele faz para a mulher negra é rebaixar ou diminuir a importância da mulher, tentar desmoralizar essa mulher negra a ponto de
de deixar ela deprimida, enquanto que para poder aproveitar da sua força de trabalho, principalmente. Mas dizer que essa mulher é uma mulher que é sempre grande. Então, voltando do ponto de vista político, então, eu acho que o resgate dessa beleza negra, dessa beleza da mulher africana, ela é necessária. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Porque isso nos traz, nos dá confiança para seguir em diante, para seguir nas lutas, principalmente. Aqui na América Latina, no Brasil, que nós vivemos, a gente sabe qual é o papel da mulher negra para a família, para a sociedade que nós vivemos. Então, isso me parece que o Senghor, ele é um autor que deve ser relido, ou deve ser sempre usado como referência para essa para toda a negritude, Então, isso é o primeiro passo. O segundo passo, se discute bastante sobre o papel da mulher na sociedade africana. A mulher é marginalizada, a mulher é isso e aquilo. Mas, se a gente olhar todas as grandes decisões políticas, as grandes decisões geopolíticas, elas têm, como se diz aqui, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. No continente africano, as mulheres são a base da sociedade. Primeiro, são elas que educam, são elas que cuidam da gente quando a gente é pequeno, até a gente crescer. Inclusive, a gente nunca cresce diante da mãe, sempre somos um bebê, uma criança. Isso, quando a gente pensa na mulher, me vem também na cabeça uma fala de um historiador senegalês chamado Abdoulaye Bathily. Atualmente, me parece que, se eu não me engano, ele é funcionário da ONU, ele representa a ONU na África Central. O professor Abdoulaye Bathily, ele é um historiador. Ele vai dizer que há um momento perguntaram para ele por que os homens africanos eles falam alto, por que nós gritamos. Aqui no Brasil sempre, meus conterrâneos sabem, sempre a gente aparece quando a gente está conversando, parece que a gente está brigando, tanto que todo mundo fala alto. O Abdoulaye Bathily, ele vai dizer que na África original, antiga, na África tradicionalmente conhecida, o homem, quando ele falava na praça pública, embaixo da árvore a palavra, a mulher dele tem que ouvir lá em casa, independentemente onde se situa a casa em relação à praça. Então, a minha afirmação, o meu posicionamento na praça, diante dos colegas, eu faço isso tentando comprovar à minha mulher que eu estava lá, eu estava falando como um homem também dentro daquela comunidade, daquele grupo de homens. E nisso, quando se fala de homem, não é que eu sou o homem da casa, eu sou o mais forte. Não, todas as decisões, tudo que é importante nesse sentido, se não tem uma mulher, você não tem decisões importantíssimas. Então, nisso eu passarei também a literatura africana contemporânea. Boa parte dos autores, eles vão trazer o papel dessa mulher. Aqui eu vou citar alguns, só para a gente começar a conversa, falar pouco, depois a gente vai debater, certamente. Eu trabalho muito com guerra e paz, com construção do Estado, então alguns autores, para quem estuda literatura no Brasil, para quem estuda literatura africana, principalmente, não deve ser, são autores muito bem lidos. Quando a gente pensa no Menino Fula, do Amadou Hampâté-Bâ, para quem não conhece, eu separei aqui
esse senhor aqui, o menino Fula, que é a Mukulel L'Enfant Peul, o menino Fula, nesse livro, o Amadou Hampâté Bâ, ele vai trazer a biografia de uma mulher e ele vai mostrar como que as mulheres, através dessa personagem, como é um romance, como que as mulheres constroem ou participam na construção da narrativa que leva à pacificação, que leva à construção da paz. Eu não vou ler toda a história, mas que é o seguinte, ele vai dizer que, olha, uma mulher que era uma das mais belas do lugar e tinham vários pretendentes. Entre todas que se apresentavam, para casar com ela, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que eu não me casarei com um homem cujas mãos foram sujas sujas, eu não sei como traduzir o termo aqui. Ele vai dizer que eu não vou me casar com um homem cujas mãos foram sujas com pó, com pólvora, porque com pólvora de fuzil. Ele vai dizer que quem luta, quem usa a arma é um poltrão, eu não sei como traduzir isso. Então, usa a arma não é um guerreiro, não é alguém que merece ser respeitado, porque é um cara que tem medo de enfrentar a vida e de enfrentar seus iguais, porque ela vai dizer que, olha, quem luta com fuzil é alguém que não tem coragem. Quem tem coragem luta com a flecha, quem tem coragem luta com as mãos, olhando nos olhos do outro. Então, como é um romance, tem uma exageração de uma certa forma, mas do ponto de vista, qual é a moral da história? A moral da história é que, através dessa mulher, através da descrição dessa mulher, que o Hampâté Bâ ele vai mostrar como que a mulher, qual é o papel da mulher na pacificação da sociedade. E isso não é um conto que não aconteceu, uma coisa que aconteceu em Massina. Hoje, para quem segue, quem acompanha as notícias internacionais sobre os conflitos, a gente vê hoje no norte do Mali, vocês têm conflitos ali com o radicalismo islâmico, esse novo surgimento de conflito ali, ele surge nesse estado que era chamado de Massina. Então, nessa região, o Hampâté Bâ está falando dessa região e desses povos. Então, ele vai mostrar que através desse comportamento dessa mulher, ela vai conseguir até desestimular até o próprio chefe de Estado a usar armas, a abandonar a luta, a guerra, porque é uma coisa que é nociva para a sociedade. Ele vai, através disso que ela vai mostrar aqui. Então, e inclusive ele vai, mais tarde ela vai dizer que ela não vai aceitar casar com um homem que uma vez usou a arma para se defender. Ele vai dizer que isso não é bravura, isso não é uma boa coisa. Então, vamos largar as armas para poder viver em paz. Uhum. Ele vai mostrar que na iniciativa feminina Fula, uma Fula iniciada, uma Fula que tem uma formação de base, desculpem, tem uma Fula iniciada, ele vai dizer que
vai dizer que é rainha de leite. Ela vai dizer que, aliás, ela é rainha de leite. E o leite, a gente sabe, o leite e a pólvora não podem viver junto, porque a pólvora vai sujar o leite. Então, aqui, através dessa história, o Amadou Hampâté Bâ, ele nos mostra qual é o papel da mulher no sentido da pacificação. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente discutir. O segundo ponto que eu vou trazer para discutir também eu vou usar um outro autor que pode ser tratado como uma questão política, uma questão moral ou uma questão ética. Um autor senegalês chamado Cheikh Hamidou Kane, também num livro que ele escreveu, cujo título é Aventura Ambígua, ele vai mostrar ali uma das principais personagens, é chamada Grande Royal. Essa Grande Royal é uma mulher que era, sempre nessas descrições, você tem a exaltação da beleza, da grandeza, da firmeza dessa mulher, e ela vai ganhar esse título de Grande Royal pela firmeza que ela tem, pelo medo que algumas tribos do norte do Senegal, na atual Senegal, lá na fronteira com a Mauritânia, tinham medo dela, porque ela era irmão do rei. Ela não era a rainha, mas o irmão dela que governava. Mas por causa dela, da firmeza dela, no norte ela vai conseguir pacificar. E a partir dessa pacificação, o respeito que esses povos, que esses tribos tinham com ela, eu estou usando aqui tribo entre aspas, porque o conceito de etnia e tribo, me parece, são conceitos que podem ser colocados entre aspas devido à origem um pouco, ao uso que o colonialismo fez desses conceitos. Para isso, para quem tem curiosidade, eu recomendaria, nesse sentido, o livro do Amsel Mbokolo, No Coração da Etnia. Então, eu uso a palavra entre aspas. Então, através desse respeito, a partir do norte, ela vai ganhar o título de Grande Royal. Mas não, a história principal não é isso. A um dado momento, depois da colonização, ou durante a colonização, a sociedade africana entrou em crise, ou com um dilema sobre o que fazer, dilema entre tradição africana. Obviamente, essa tradição também você tem que colocar um pouco entre aspas, porque tradição, tanto do ponto de vista africana, se a gente pensar nas religiões, aqui tem que incluir a religião islâmica como uma das tradições da sociedade africana. Isso a gente pode discutir mais tarde. Mas e qual vai ser o dilema que vai ser colocado à população Fula? Eu estou falando dos Fula também porque sou Fula, então eu aproveito para usar esses autores. Um dos principais dilemas que a colonização vai colocar para a sociedade africana é a escola colonial. A um dado momento, os pais eram obrigados a enviar as crianças à escola. Mas nessa comunidade Fula vai ser um dilema muito grande. O livro, ele tem uma história muito longa, mas a personagem principal é um cara cujos pais eram um dos professores, um dos sábios que ensinavam a religião islâmica. Ele vai ir à escola francesa, ele vai para a França para fazer filosofia. Obviamente, dentro da filosofia, ele vai entrar com um choque entre você sai de uma educação familiar religiosa, onde você é educado a dizer que Deus é único, você tem todo um comportamento do ponto de vista ético-religioso, você vai numa sala de aula onde a filosofia, você estuda Nietzsche. Caras que dizem que Deus não existe. Aí entra um choque. O cara, ele volta. Então, nesse debate,
a personagem, ela vai, o Samba Diallo, que é o nome da personagem, vai voltar, vai se enlouquecer ao longo da história. Mas, enfim, a partir dessa história, a comunidade vai tentar, vai discutir sobre a questão. Temos que devemos ou não devemos enviar nossos filhos para a escola. Isso é um debate que se faz na década de 30, 40, certamente, até a década de 60, até depois da independência, essa questão ela é colocada sobre a educação. Então, quando o debate se coloca, se discute em várias instâncias, só que não se tinha solução. A um dado momento, essa mulher, chamada Grande Royal, ela vai convocar uma assembleia, os homens, a sociedade inteira, e ela vai chamar pela primeira vez as mulheres a participarem na mesma assembleia juntamente com os homens. E o que ela vai dizer para eles? Aqui, me permitem que eu vou ler. Ele vai dizer que, olha, meu irmão, ela vai dizer que, olha, eu chamei essa assembleia, eu convoquei as mulheres a participarem na mesma assembleia com os homens, coisa que não é muito de costume, que não é de praxe, a gente faz isso, mas visto a questão urgente, é importantíssimo, as decisões que devemos tomar, eu tomei essa decisão. Então, ele vai dizer que, olha, eu pedi para as mulheres participarem nessa assembleia. Para quem está nos ouvindo, tem que saber que dentro da sociedade africana, o Cheikh Anta Diop, ele vai dizer que nós somos naturalmente bicameral. O que significa isso, do ponto de vista político? Você tem sempre uma assembleia das mulheres de um lado, uma assembleia dos homens do outro lado. Isso não significa que tem uma certa superposição, quem tem mais poder ou não, mas são duas instâncias diferentes. Mas nesse caso específico, o Cheikh Hamidou Kane, ele faz o autor trazer essa grande royal para que ela coloque homens e mulheres na mesma assembleia. Qual era a decisão a ser tomada? Vamos enviar nossas crianças para a escola colonial ou não? É uma questão complicada. Havia, dentro da sociedade africana, para nossos conterrâneos africanos sabem, tem muitas comunidades que eram muito resistentes e continuaram muito resistentes. Eu comecei a dar aula no Senegal em 96. Ainda em 96 tinha em vilarejos onde os pais não aceitavam levar suas crianças à escola, eram obrigados a levar as crianças. A gente tinha a possibilidade de identificar crianças e matriculá-los na escola, e os pais são obrigados a levá-los. Mas esse era um dilema muito grande. Então, nesse dilema, qual é a solução que a Grande Royal vai dar para a sociedade fula? Ele vai dizer, olha, eu sei que não é uma coisa que nós gostamos, mas eu defendo que nós levamos nossas crianças para a escola. Eu solicitei essa assembleia para pedir a vocês que façamos coisas que não é de praxe, que não costumamos fazer. Mas a partir de agora, devemos nos acostumar a essas coisas. A partir de agora, vamos fazer coisas que que não fazem parte das nossas tradições, das nossas culturas, porque fomos dominados. Então, quando você é dominado, você tem que, de uma certa forma, você tem que se submeter, e se submeter com inteligência. Qual é essa inteligência? Ela vai dizer, vamos levar nossas crianças para a escola francesa. Por que devem ir para a escola francesa? Para aprender a vencer sem ter a razão. Ela vai dizer que o Ocidente venceu a África, dominou o continente africano, colonizou.
Não é porque eles tinham razão, não é porque eles tinham a verdade absoluta, mas porque eles tinham a malícia, através da mentira, eles conseguiram dominar. Isso é bastante relevante quando a gente pensa na política, porque quando se fala da colonização da África, muita gente pensa que os europeus chegaram e ocuparam assim por diante. Não, eles chegavam como estrangeiros. A gente sabe que tradicionalmente o estrangeiro é rei no continente africano. Então você chega em qualquer casa, você não precisa ser conhecida, você é bem recebido. Desde que você seja estrangeiro, você é bem recebido. Então, esses europeus, eles vão chegar, vão ser bem recebidos, principalmente pelos chefes de bairro, de vilarejo e outro, e através dessa recepção, eles vão burlar, eles vão, através da mentira, conseguir usar a malícia para dominá-los. Então, esse grande royal, essa mulher, ela vai ser a principal personagem que vai decidir, que vai obrigar a sociedade a levar suas crianças à escola. Qual é o impacto disso? Qual é o impacto disso? Essa era uma visão muito sábia, eu diria estratégica e geopolítica. Por quê? Se sabia que a partir de então, a partir da colonização, a África não seria a mesma desde então. Então, o que virá no futuro, quem vai dirigir o continente africano, quem vai conseguir, quem vai tomar as decisões necessárias, serão aqueles que vão para a escola. Então, a partir disso, ela vai sugerir que as crianças vão para a escola, e isso vai acontecer e a decisão vai ser aceita. A partir disso, você tem a abertura para a escola ocidental. E isso vai ter um impacto muito grande. Quando a gente olha na independência dos países africanos, a gente sabe que havia os poucos que tinham um diploma ocidental eram aqueles que dirigiam os Estados-nações. E até agora nós temos um certo complexo de inferioridade. A colonialidade, ela continua porque, por exemplo, no caso do Senegal, eu sei que meus irmãos de outros países francófonos vão concordar comigo, não é a mesma coisa ter um diploma de ciência política no Brasil e no Brasil e na França. Quem tem diploma na França volta para o Senegal, vai, bom, je viens de Sciences Po, essas coisas, esse Sciences Po parece que é uma superioridade, enquanto que nós aqui também fizemos Sciences Po, só que a gente fez ciência política, não é aquele Sciences Po usado com os R's rodados do francês. Então, esse é o segundo caso. Aqui o Cheikh Hamidou Kane, ele traz uma questão importantíssima do ponto de vista político, do ponto de vista moral, porque aí essa decisão da Grande Royal, ela desafiava também os muçulmanos, ela desafiava a comunidade muçulmana no Senegal. Por isso que a personagem, ela vai ser alguém que faz parte de uma família religiosa muçulmana, mas de outro lado, essa família muçulmana, ela também é uma família africana. Então, esse dilema, ela consegue solucionar isso a partir disso. Então, esse é o segundo ponto que eu trago para vocês. Eu acho que aqui tem uma questão moral, uma questão política, uma questão ética, e até uma questão muito mais, para quem estuda geopolítica, uma questão de visão do longo prazo, de visão de geopolítica. Então, isso me faz concluir nesse ponto específico de que a mulher, ela sempre teve esse papel fundamental quando as decisões são, quando decisões podem ser tomadas. Então, devem ser tomadas. Aqui, tanto o Cheikh Hamidou Kane quanto o Amadou Hampâté-Bâ, eles trazem exemplos de mulheres. Eu trago isso para dizer que isso não fica somente no campo da teoria do passado, mas não. Quando a gente aplica isso, quando a gente vê o papel das mulheres em comunidades como a comunidade Diola, no sul do Casamance,
algumas outras comunidades tradicionais, a gente tem esse papel da mulher que continua fundamental. Então, isso nos leva a dizer que, para quem acha que a mulher ela não tem importância, ela é dominada, tem um machismo no continente africano, obviamente não se pode negar o machismo, mas isso não significa que o fato das mulheres ficarem em casa, ou cuidarem das crianças, cuidarem dos fazer de casa, isso significa necessariamente que esses papéis são inferiores ou secundários. Ao contrário, a educação, a formação, a moral e a ética e as grandes decisões políticas são das mulheres. Quando se fala das comunidades tradicionais, eu vou sair desse ponto político, vamos na questão, principalmente quando eu estou pensando na minha cidade, em Casamance, eu penso na agricultura. Quais são as grandes engenheiras, as grandes agrônomas da sociedade africana? Quando você pensa na plantação de arroz, para meus conterrâneos, Lilian deve conhecer isso, em Guiné-Bissau, Casamance, todos os países africanos, certamente, quem cuida da lavoura, principalmente se os homens têm a força física para trabalhar, para limpar os terrenos, preparar o chão, tudo isso, quem vai cuidar como que é chamado? Quem vai cuidar do solo, quem prepara o adubo, quem faz o plantio, quem acompanha o plantio, quem faz a colheita, quem faz todas as cerimônias ligadas à colheita, uma boa colheita, uma colheita que não foi boa, tudo é no campo das mulheres. Então, para dizer que também aqui é um ponto central, a alimentação, a agricultura, a alimentação ela é totalmente gerenciada pelas mulheres, pela mulher africana. Então, não é somente preparar a comida, fazer o almoço, fazer a janta lá em casa, mas não, é cuidar do plantio. E isso nos leva a um outro campo que é muito sensível na atualidade, quando a gente fala de política ou de geopolítica, que é o campo do meio ambiente. Se vocês acompanharem, a Lilian poderia falar sobre isso certamente, o processo de preparação de adubo para o arroz, para os campos onde vão ser plantados, você vai ver que é feito de uma forma muito, muito orgânica, muito natural, sem uso de agrotóxico. O agrotóxico, isso é uma importação, é uma coisa que não é muito comum na sociedade africana. Então, se tem todo um processo de processamento, de transformação de uma forma muito que os ambientalistas iam bastante gostar, para quem se dedicar a esses estudos, ou acompanhar como que essas mulheres fazem, preparam esses adubos. Então, é todo o processo, desde a preparação até a colheita, é a mulher que faz. E isso significa gerenciar de uma forma equilibrada o meio ambiente. E isso me parece bastante importante. Então, já vou terminar, vou concluir já. Então, aqui são duas coisas que eu usei esses autores para trazer essas questões para a gente poder discutir. É dizer que também, se estou usando de personagem usado nos romances, nos escritores na literatura africana, a gente poderia falar de Kino Achebe, a gente poderia falar de Ole Soyinka, a gente poderia falar de outros escritores africanos que trazem esse papel da mulher. Mas quando a gente vivencia também na sociedade africana, a gente sabe que quem
cuida, quem tem o papel central da mulher, ele continua bastante importante. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, moral e ética. Então, vi que meu tempo está acabando, mas é somente provocações para dizer que no campo da ciência política, no campo das relações internacionais, hoje, na atualidade, se você vê até a gente falar de eleições no continente africano, os candidatos que são eleitos, quem dá peso a esses candidatos é o papel das mulheres, o trabalho das mulheres nas bases políticas. E, graças a Deus, o continente africano está tomando um rumo muito... Está se adiantando de em relação a vários outros países. Hoje a gente tem a igualdade dentro dos partidos políticos, dentro do campo político entre homens e mulheres no continente africano. No caso do Senegal, a gente já tem 50-50 e a população é quase também igual entre mulheres e homens, você tem 50% cada um. Então, uma provocação muito rápida para a gente poder discutir. Perceberam que eu não tratei do mulherismo africano, eu não trato do feminismo, eu não tratei disso, mas dentro do meu campo de estudo, eu diria que tem várias personagens que a gente poderia estar trazendo aqui para mostrar como que isso impacta na atualidade. Bom, eu não falei das presidentes, das primeiras mulheres que foram presidentes, tanto na Libéria quanto em uma outra de Ruanda, que é agora a secretária-geral da Francofonia, que são mulheres que fazem a diferença. E sempre a mulher africana sempre fez a diferença. Então, isso me parece que um bom exemplo e mais uma razão de voltar ao poema de Senghor, dizer que não é só beleza também. Não é só a beleza, porque quando a beleza, ela não é essa estética física externa, é uma coisa muito mais interior, é uma coisa muito mais forte. Quando ele está falando que eu cresci na sua sombra, isso significa que a minha existência, ela se deve, quem me protege, onde que eu esteja, além de Deus, é a mulher. Primeiro é a mãe, depois é a esposa. Então, a gente tem somente a agradecer. Muito obrigado. Eu acho que é bastante para a gente discutir. Não. Sim. E agora? Sim. Pronto. Uhum. Falhas técnicas. Muito obrigada, professor. Então, assim, a ideia realmente não era falar sobre o mulherismo na mesa, nem necessariamente sobre outras vertentes. A ideia era isso mesmo, falar sobre a potência da mulher africana na vida dos homens pretos, dos homens africanos, e, de certo modo, também na vida da comunidade. Então, o senhor trouxe, né, um pouco dessa vivência dessa mulher africana, dando para a gente entendimento sobre esse papel fundamental na tomada de decisões, nas bases políticas. Então, era um pouco disso mesmo que a gente queria ouvir. Poderia falar sobre onde vem a potência da mulher africana na vida dos homens? Olha, onde vem a potência? Isso, a gente poderia estudar isso no longuíssimo prazo. Eu não posso dizer aonde veio, mas a primeira coisa, a essência, nós viemos aonde? Da onde saímos? Da ventre de uma mulher. Então, nós fomos gerados por uma mulher. E não somente você fica 9 meses numa barriga de mulher, depois você é amamentado 3 anos, 2 anos, dependendo de quanto tempo. Então, você tem uma coisa que é natural, que é natural, eu diria.
Aí que vem essa potência da mulher. Porque para o africano, independente, eu não conheço um africano, eu convivi com vários em Porto Alegre, mas eu acho que para o africano você pode fazer tudo, você pode brincar com todos. Se você brincar com a mãe dele, vocês brigam. Isso é independentemente da cultura, independentemente da religião. Porque, gente, a gente não tem coisa mais importante da vida além da nossa mãe. Não tem porque, não tem como explicar. É graças a esse ser humano que nós estamos aqui. Senão a gente não estaria. Então, um mosquito passando aqui. Então, me parece é isso. O poder vem dali mesmo. O fato de eu ser gerado por uma mulher e que sempre, olha, eu que estou falando para vocês, por exemplo, várias mulheres que passaram na minha vida, todas, não somente a minha mãe não conheço muito, mas todas as mulheres que eu convivi, nunca senti a ausência de uma mãe biológica. Então você tem, independentemente da mulher, pelo menos no continente africano, onde eu vivi no Senegal, independentemente, uma criança é criança de todo mundo. Então, você entra nessas famílias, são grandes, às vezes você tem 3, 4 mulheres, um homem, onde você tem uma quinzena de crianças circulando. Se você entrar ali, chegar no horário do almoço, no horário do café da manhã, no horário do banho, você não sabe quem é mais de quem. Por quê? O que uma faz para seus filhos, faz para todo mundo. Então, você entra em casa, a gente não sabe quem é a mãe de quem, se não te dizerem. Então, parece que o poder vem dali mesmo, não tem uma outra explicação. A gente, sem a mulher, a gente não existe. Então, professor, a próxima pergunta é: o professor poderia dar exemplos originais da potência da mulher e como o homem é impactado por essa potência? Um exemplo, se a gente pegar na sociedade africana, se a gente pegar as resistências africanas, tem vários outros personagens. Se vocês pegarem, eu falei para vocês da Grande Ruel, mas tem a rainha Zinga, lá do Congo. Vocês podem olhar a história da rainha Ablapoku, que cuja história conta que ela sacrificou um único filho para salvar o povo baulé, que é entre uma população de Costa do Marfim, Gana, ali na região da África Ocidental. Então, você tem exemplos de mulheres mais contemporâneas, e se vocês pegarem, estudarem a história de uma mulher chamada Aline Sitoé Diatta, Aline Sitoé Diatta. Essa mulher é uma jovem nascida na década de 1920, por aí. Ela vai resistir através de lutas pacíficas à colonização. Ela vai conseguir fazer uma diferença para a sociedade onde ela viveu, que é no sul do Casamance. Aline Sitoé Diatta, ela vai, por exemplo, ela vai pregar o boicote de plantar aquilo ali que a colonização queria que a população plantasse, principalmente entre a primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem vários exemplos nesse sentido. O papel da mulher, a resistência da mulher e também a paciência. Certamente a paciência. E agora está cortando a tua fala. Nós vamos agora para o encerramento. Agradeço ao senhor pela sua fala, por todas as contribuições. Agora a gente passa para o encerramento com a irmã Catiúcia, a nossa mais velha na Dove.
Então, agradeço muito a todo mundo que está aqui até agora. E a gente vai passar para a próxima mesa. E agradeço muito, muito, muito. Aqui é o professor. Peço desculpas pelos problemas aí com o áudio. E todo mundo continue aqui para ouvir a nossa mais velha. Tá, eu agradeço e eu peço desculpa, certamente eu falei muito rápido. Alguns, se tiveram problema de me ouvir, eu peço desculpa, mas, enfim, queria trazer alguns exemplos para que a gente possa discutir sobre isso. Eu nem vi que o tempo passou muito. A minha ideia não era tomar muito tempo, eu acabei tomando, mas eu agradeço e parabenizo